Vamos estudar duas maneiras de projetar os parâmetros de um controlador PID. A primeira é a aplicação de regras. Há muitas regras publicadas na literatura, vamos estudar duas, as originais, que foram apresentadas por dois engenheiros americanos, os senhores Ziegler e Nichols, em 1942. Estas regras foram desenvolvidas pelos engenheiros Ziegler e Nichols de maneira empírica, a partir da sua experiência a afinar controladores. A primeira delas aplica-se a sistemas cuja resposta ao degrau tem um feitio que parece um S. Algo de semelhante, portanto, àquilo que esperamos de um sistema de segunda ordem Sobreamortecido. A ideia da regra é que, com base no gráfico desta resposta ao degrau, determinemos um ponto de inflexão na curva, aquele ponto onde a curva deixa de ter a curvatura virada para cima para passar a ter a curvatura virada para baixo. Traçamos aqui assim a tangente à curva no ponto de inflexão. A este tempo aqui chamamos θ, ao tempo que vai desde aqui até a interseção desta reta com esta, que é o valor final, chamamos t. O valor final, se o degrau tiver uma certa amplitude, será k vezes a amplitude do degrau. Isto é, portanto, o ganho do sistema em estado estacionário. A partir do ganho do sistema em estado estacionário k e deste tempo θ, é que muitas vezes se chama o tempo de atraso, já vamos ver porquê, e este tempo t, então podemos achar os parâmetros de um controlador da família PID utilizando esta tabela, que tem os valores que os engenheiros de Ziegler e Nichols acharam que na maioria dos casos funcionavam bem. Temos aqui assim uma proposta para um controlador proporcional, uma para um controlador PI e uma para um PID. É só substituir os valores de T, θ, K e achar os valores de KP, TI e TD para substituir na expressão de um controlador. Claro está que, como isto é uma regra, podemos aplicá-la, podemos chegar a um resultado que pode ser melhor ou pior e depois, no fim, o que devemos fazer é afinar os parâmetros por tentativa e erro de uma maneira mais inteligente, usando, por exemplo, o LGR, até conseguirmos o resultado que nós queremos. A que tipo de sistemas é que podemos aplicar esta regra? Aos sistemas que têm uma resposta ao degrau mais ou menos com este feitio, mesmo que não sejam sistemas de segunda ordem sobreamortecidos. Se, por exemplo, eu tiver um sistema de segunda ordem que é ligeiramente subamortecido, pode ser que eu ainda consiga aplicar a regra e obter parâmetros para um PID que ainda funcionem bem. Se a minha resposta, pelo contrário, for assim, eu aplicar a regra, enfim, posso, mas é altamente provável que o resultado seja um PID cujo desempenho é péssimo. A sistemas de primeira ordem, posso eu aplicar esta regra? Não. Eles respondem assim. Não tenho aqui assim nenhum ponto de inflexão. Posso aplicar esta regra a sistemas de primeira ordem apenas se eu tiver um fenómeno chamado atraso, isto é, se ao aplicar o degrau aqui, a resposta demorar a começar e só começar mais tarde. A isto chamamos um atraso puro. É algo que ainda não estudamos, convenientemente, vamos fazê-lo numa aula futura, mas um sistema com atraso puro é um sistema a que eu posso aplicar esta regra, obtendo bons resultados. Sistemas, já agora, que tenham um comportamento de fase não mínima na sua resposta, são também bons candidatos a este tipo de aplicação da regra. Nesse caso, o tempo de atraso θ será este e t será o que sobrar. Uma vez mais, quanto mais parecida com isto for a resposta ao degrau do meu sistema, mais provável é
que a aplicação da regra dê qualquer coisa de razoável. Quanto mais diferente, mais improvável é que o PID que eu assim afino tenha bons resultados. Repito, esta regra, tal como a outra regra de Ziegler-Nichols, foi determinada empiricamente. Portanto, às vezes funciona, às vezes não funciona. Já agora, determinar o ponto de inflexão, determinar esta reta tangente, determinar este tempo θ e depois este t a partir da interseção entre o valor final e a tangente, é algo que eu posso fazer analiticamente. Se eu souber qual é a função de transferência, descubro analiticamente, recorrendo a tabelas transformadas de Laplace, qual é que é a expressão analítica da resposta, resolvo uma data de equações e depois, no fim, vou aplicar regras que foram determinadas de maneira empírica e que provavelmente só me dão uma aproximação do controlador que eu quero. Não é uma boa ideia. As regras de Ziegler-Nichols destinam-se a serem utilizadas de maneira gráfica. Isto é, eu olho para o gráfico da resposta, ajusto a olho esta tangente, encontro estes valores o melhor que eu posso e depois chego a parâmetros de um PID que, se tudo correr bem, serão razoáveis. Mas, como em todos os controladores, até naqueles que eu determino analiticamente, então quando aplico regras, é quase certo que vai ser necessário fazer um ajuste fino dos parâmetros para que a resposta cumpra as especificações pretendidas.